Se você acha ruim a escala 6 por 1, hoje eu vou explicar para vocês como funciona a escala 6 por 2. Bom, logo que eu saí do ensino médio, a primeira opção de trabalho que eu tive foi o telemarketing, trabalhando 5 horas por dia, de segunda a sábado. E essa foi a minha primeira experiência com a escala 6 por 1. Só que como as coisas sempre podem piorar, eu não fiquei muito tempo no telemarketing e 4 meses depois eu entrei na escala 6 por 2. Essa empresa ela funcionava 24 horas por dia, da forma que eram necessários 4 funcionários para essa escala funcionar, da seguinte forma: o primeiro funcionário trabalhava das 6 da manhã até as 2 da tarde, o segundo funcionário trabalhava das 2 da tarde até as 10 da noite, e o terceiro funcionário trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã. E como eu era novo, eu entrei como o funcionário que cobria a folga dos outros 3. E dessa forma, quando o primeiro funcionário trabalhava 6 dias, eu cobria os 2 dias de folga dele, e assim por diante. Então, a partir daí eu trabalhava 2 dias de manhã, 2 dias à tarde e 2 dias à noite. E no sétimo e no oitavo dia, eu folgava. Só que qual é o problema dessa escala? Que depois que você chega a tirar folga no domingo e na segunda, você só tem folga de novo no final de semana depois de 45 ou 46 dias, dependendo do mês. E aí você fica trabalhando segunda, terça, terça e quarta, quarta e quinta, sexta e sábado, sábado e domingo e assim por diante. Eu deixei uma ilustração aqui fazendo uma simulação de como seria se eu tivesse nessa escala ainda e tivesse folga no dia 29 de setembro e 30 de setembro, que seria o começo da semana, domingo e segunda. E aí eu só teria folga de novo no final de semana, no dia 16 e 17 de novembro, só no mês que vem. E isso atrapalha muito, porque por mais que você tenha coisas para fazer durante a semana que você pode resolver, isso dificulta para você trabalhar e estudar, por exemplo. Não tem nenhum lugar onde você consegue seguir uma rotina se você trabalha um dia de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite. Geralmente, as instituições têm horários bem definidos e com isso você precisa de um horário fixo também para poder estudar, né? E eu acabei ficando nessa escala durante um ano, que foi o tempo necessário para o primeiro funcionário pedir para sair da empresa. Então ele foi para uma empresa para ganhar mais. E eu aproveitei a oportunidade para trabalhar no horário da manhã para começar a estudar, porque eu não queria ficar naquela escala ali para sempre e não ter um horário padrão de trabalho não me permitia fazer isso. Então eu comecei a entrar todo dia às 6 da manhã, tinha que sair de casa às 4 para poder pegar o ônibus da empresa. Chegava mais ou menos umas 5:30 para tomar um café da manhã, me trocava e ia pro setor. E aí eu saía de lá às 2 da tarde, e foi quando eu comecei a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa para sair dessa escala. Apesar de o salário não ser ruim, na época eu entrei ganhando R$ 1.100 e o salário mínimo da época era 724, então eu saí do telemarketing ganhando salário mínimo para ir ganhar 50% a mais praticamente. E com isso eu conseguia pagar uma mensalidade num cursinho pré-vestibular para poder me preparar para entrar na faculdade. E com isso eu passei a pagar esse cursinho pré-vestibular, saía do trabalho às 2, entrava no cursinho 2:30, ficava estudando durante a tarde até das 7 horas, que era o horário que as aulas começavam, assistia às aulas até às 10:20 e ia para casa. No outro dia, a mesma rotina. Isso aconteceu em 2015 e eu estudei até o final do ano, quando eu prestei as provas do Enem e da FUVEST, e com isso eu consegui sair dessa escala 6 por 2, porque quando eu entrei na faculdade, eu consegui um estágio para trabalhar menos e ganhar mais. E aí, ao longo do tempo dentro dessa empresa, o salário foi progredindo durante os semestres e eu cheguei no salário de 2.200 do último vídeo. Então, passei a fazer um estágio remunerado, onde eu ganhava 2.000 de salário e mais 500 de benefícios, mais participação de lucros, que não havia na empresa anterior, da escala 6 por 2. E pode até parecer que eu troquei 6 por meia dúzia, saindo de um emprego que me pagava R$ 2.200 para ganhar 2.500 mais participações de lucros, porém, na escala 6 por 2, não trabalhava 44 horas semanais, trabalhava 48. E fazendo uma conta rapidinha aqui, isso dava mais ou menos 11,50 por hora. Enquanto que no estágio eu trabalhava apenas 30 horas semanais, ganhava mais, proporcionalmente falando. E fazendo as contas aqui, aproximadamente o dobro. Ou seja, é praticamente R$ 25 por hora. E no outro trabalho, apenas 11. Então isso daí já foi muito bom por ter saído da escala 6 por 2. E também para poder descansar, já que eu acordava muito cedo, às 4 da manhã. E quando eu consegui o estágio pela faculdade, eu passei a acordar às 8 da manhã para entrar na empresa às 10. E apesar de não ter mais as tardes livres para estudar da mesma forma de antes, ainda possuía ali 2 horas por dia para estudar antes das aulas da faculdade e mais o final de semana. Então passei a concentrar a minha dedicação acadêmica pro sábado e pro domingo, e com isso eu conseguia deixar a faculdade em dia, sem ter nenhuma reprovação. E esse estágio que eu consegui foi no setor financeiro, então ao mesmo tempo que eu estudava o conteúdo de exatas da faculdade, onde eu tive o primeiro contato com os assuntos de finanças, e obviamente por fazer parte
parte do mercado, eu comecei a investir e fui aprendendo aos poucos qual era a melhor forma para começar, qual era o meu perfil de investidor, para eu saber onde eu poderia investir o meu dinheiro. Foi dessa forma que eu consegui, no primeiro momento, montar a minha reserva de emergência para poder sair de casa. Quando eu consegui esse estágio, eu ainda estava morando com meu pai, só que a faculdade ela já estava acabando e acabaria juntamente com o contrato de estágio. Então eu tinha um contrato de estágio de 2 anos e eu comecei a me preparar para sair de casa após formado. Era o tempo que o contrato de estágio coincidia com o tempo de formatura da faculdade. E com isso eu comecei a me preparar para montar minha reserva de emergência em 2 anos e sair de casa sem muitas preocupações. Era algo que eu já queria, só que eu não tinha condições pelo salário ser muito baixo e a correria do dia a dia. Eu praticamente só ia para casa para dormir, então não valia muito a pena sair da casa do meu pai até que eu tivesse realmente condições financeiras para me sustentar sozinho. Quando eu consegui o meu contrato de estágio no mercado financeiro, a única coisa que eu sabia era sobre a poupança. Então eu tive que aprender tudo do zero. Aprendi várias coisas no YouTube mesmo, em alguns outros canais de influencers, bastante coisa na faculdade e alguns livros que eu tive acesso pelas bibliotecas de lá. Então, ao todo, durante os 2 anos de estágio, eu ganhei um total de 60 mil reais. E como eu ajudava em casa e precisava viver também, eu gastava mais ou menos 1.500 reais por mês e os outros 1.000 eu guardava. E nessa época, o Nubank ele estava começando a distribuir os convites de contas para as pessoas e eu consegui um acesso desses com um amigo meu e comecei a entender melhor como que funcionava o CDI, CDB, RDB e por aí vai. E aí o Nubank tinha a facilidade de você simplesmente deixar o dinheiro na conta para poder render 100% do CDI e que eu sabia que era o dobro da poupança. Então só isso daí já valia muito a pena deixar o dinheiro parado lá. E assim foi que eu comecei a guardar o dinheiro no Nubank. E como eu trabalhava em uma empresa que fazia operações na bolsa, eu também poderia investir esse dinheiro na empresa. E aí se eu tivesse alguma rentabilidade investindo meu dinheiro na própria empresa, eu teria algum lucro ali que poderia ser maior ou menor. Até hoje, pesquisando essa empresa na internet, ela tem um retorno acima do CDI. Então na época eu cheguei a colocar um dinheiro lá porque eu achava que valia a pena também. Só que depois eu vi que não valia tanto a pena assim e deixei o dinheiro parado simplesmente no CDI. E com isso, guardando mais ou menos 1.000 reais por mês, durante esses 2 anos eu consegui juntar um montante de 27 mil. Vou mostrar um print aqui na tela. E esse montante que eu recebi dessa corretora é por onde eu estava investindo nos últimos meses de contrato do estágio. Então esse é o vídeo de hoje.